O respeito certamente é uma das coisas mais desejadas por todos os homens, principalmente aqueles homens que têm um perfil mais dominante, ou seja, aquele homem que tem um cerne, que tem uma facilidade para empreender e fazer negócio. Isso porque uma das principais objeções de quando você é novo, uma pessoa jovem assim como eu, né, que não tem barba, tá na casa dos 20 e poucos anos e vai fazer negócio com pessoas mais velhas das gerações anteriores, é que essas pessoas mais velhas têm uma objeção muito grande em relação aos mais jovens. Isso com razão, porque tem um bando de pessoas aí na casa dos seus 20 até 30 anos que não querem nada com a vida e acabam estragando, né, a imagem, sujando a imagem daquela minoria de jovens, assim como eu e você, que querem conquistar alguma coisa. E é até bíblico, né? Chega ali na carta de Paulo para a igreja de Éfesos, ele fala a respeito do homem e da mulher, né, no relacionamento. Então, o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja, ou seja, dar a vida pela mulher, e a mulher tem que respeitar o homem, ponto. Né, na Bíblia, não está escrito que o homem tem que ser amado, não, o homem tem que ser respeitado. Então, eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar pelo menos 5 pontos que favorecem aí para que você almeje e para que você consiga conquistar respeito de qualquer pessoa em qualquer ambiente que você frequente. Eu acredito que eu tenha propriedade suficiente para falar sobre esse tema aqui, dado as conquistas que eu consegui obter ao longo da minha jornada, lembrando, fazendo tudo do absoluto zero, sem ter nenhum padrinho, né, sem ninguém vir me ajudar e nada do tipo. Eu acredito que eu consiga compartilhar alguns insights com você. Gravando esse vídeo diretamente do meu apartamento, com uma das vistas mais lindas e icônicas de São Paulo, em um lugar que eu frequentei e frequento há muito tempo, essa região aqui, ó, da Faria Lima. Principalmente o complexo JK Iguatemi e o São Paulo Corporate Tower. Mas em algumas ocasiões, algumas reuniões ali na Faria Lima, de fato. O que eu vou compartilhar aqui com você são alguns anos de experiência vivendo nesse mundo dos tubarões, ou seja, pessoas muito mais qualificadas do que a média e pessoas que tiveram um resultado abrupto. E também um pouco de estudo, né, de teoria, de livros, enfim. Então, a primeira coisa que eu listei aqui, eu aprendi na prática sendo líder, sendo empreendedor, gerindo pessoas, que é, você não deve ser amado. Uma pessoa respeitada, dificilmente ela será amada. Para pensar comigo. Você é um empreendedor e você tem um time, sei lá, de 5 cabeças. E daí você chega para fazer uma reunião com o pessoal, uma reunião extraordinária, e isso é sexta-feira, 7 horas da noite, e deu essa ideia, você precisa agir rápido para você conquistar, né, aquele objetivo, e daí você reúne seu time para fazer essa reunião, fazer passar o briefing para todo mundo, para eles trabalharem no restante daquela noite de sexta-feira e nos finais de semana. O que vai acontecer? As pessoas do time, de maneira geral, elas ficarão bravas. Por quê? Cara, porque ela ia sair dali, ia para casa descansar, ia sair com os amigos, ia encontrar namorado e etc. E eles vão ficar putos com você, eles vão ficar bravos contigo. Isso é fato. Então, a primeira razão aqui é não ser amado. Se você é uma pessoa que chega e fala, não, pessoal, tudo bem, passa assim, carinho na cabeça delas, você vai perdendo respeito, porque você vai dando brecha. Você vai deixando de se posicionar naquilo que é necessário para você e para tua empresa. Então, primeira coisa para obter respeito, você não tem que ser amado, você tem que ser respeitado. Ponto. Você é chefe, você é líder, você é gestor dessas pessoas, independente da opinião e da ideia delas, você tem que fazer aquilo que necessita ser feito. Segundo ponto,
que eu coloquei aqui, tá? Cumprir a própria palavra. Por que cumprir a própria palavra? Cara, se você chega numa mesa de reunião e fala que você vai entregar uma determinada tarefa, demanda, até dia X, você tem que entregar aquilo até dia X. Tudo bem, pode atrasar uma vez ou outra, mas se isso se torna rotineiro, as pessoas elas param de confiar em você e elas não contam mais com você. Vamos trazer esse mesmo cenário para uma ocasião um pouco mais micro. Vamos supor que você marcou com um amigo teu para fazer um churrasco com a rapaziada no sábado, 1h da tarde. Chega 1h da tarde, um desses amigos não apareceram. E isso vai se tornando frequente. É um futebol que você marca, é uma viagem que você marca, é algum rolê, é alguma coisa na sua casa. E esse amigo, ele sempre chega atrasado. O que vai ficar no teu subconsciente é o seguinte, cara, ou eu tenho que marcar com alguns minutos ou horas de antecedência para que essa pessoa chegue na hora que eu estou planejando de fato, de maneira original, ou eu não posso contar com essa pessoa. E no seu subconsciente, ela vai perdendo o seu respeito, porque essa pessoa, ela não é fiel com a palavra dela, né? E o nosso nome é a coisa mais valiosa que a gente tem e a gente tem que honrar até o último segundo. Então essa pessoa, ela não honra um compromisso que fez com você de marcar um churrasco, um rolê. Cara, imagina para coisas mais sérias. Agora, traz esse cenário para o mundo dos negócios, do empreendedorismo. Cara, eu não vou fazer negócio com uma pessoa que ela fala a deadline até data X e entrega a data Y. Porque se essa pessoa não é fiel nisso, ela não vai ser fiel em mais nada. Agora, se você entrega com antecedência, por exemplo, e dizer que funciona numa lógica de over-delivery. Opa, esse cara entregou antes do planejado. Ou você entrega a mais do que foi prometido. Cara, essa pessoa, ela tem o meu respeito. Cara, essa pessoa aqui eu posso confiar. Cara, essa pessoa aqui eu posso contar com os olhos fechados. Então, segunda razão é essa. Terceira, tá? Ultrapassar a linha vermelha. Se você quer ser respeitado, você tem que saber se posicionar e tudo que você fizer, você tem que fazer de maneira intencional. Para pensar comigo. Um leão, ele não fala qual que é a zona do território dele. Isso não está delimitado e ele não avisa ninguém, seja uma pessoa ou outro animal. Mas, se alguém ultrapassa aquela barreira, cara, ele vira o bicho, literalmente, e vai atacar aquela presa. Ponto. O que eu quero trazer com isso? Se no seu dia a dia as pessoas fazem algum tipo de piada, fala mal de alguma característica sua, fala mal de você, e você não se impõe, você não coloca uma linha vermelha, você tá dando brecha para que essa pessoa continue fazendo isso, só que vai acontecendo um efeito manada. Então começa com uma pessoa, vai para 2, depois 4, depois 8, 16 pessoas, e quando vai ver, você se tornou uma piada pública. As pessoas, elas interagem com você zombando dessas características. Mas, a partir do momento que essa pessoa faz uma piada sua e você olha sério pra ela, ou você fala que não gostou e não quer mais aquilo, você tá colocando um ponto final. Essa pessoa, ela nunca mais vai mexer com você daquela maneira novamente. E é muito normal a gente ver pessoas que não se posicionam assim e deixam as pessoas zombarem e tal. Cara, homem de respeito, ele não é zombado por ninguém. E quando acontece algo que ele não gosta, somente o olhar dele conserta tudo de novo e as pessoas falam, cara, fulano não gostou. Olha a forma como ele olhou. E ponto. Né? Praticamente aquela aura que tá na moda, que a galera tá falando. É isso. Então, limite, né, a tua área vermelha, para que ninguém ultrapasse ela. Quarto ponto, inteligência emocional. E aqui vem uma característica do Maquiavel. É muito comum que pessoas mais júniores
dentro de uma empresa, dentro de uma companhia, são pessoas explosivas, são pessoas que não têm característica emocional, são pessoas que saem xingando, são pessoas que rebatem, são pessoas que gritam, são pessoas que fazem aquela maluquice. Cara, se você parar pra pensar muito bem, normalmente fazer esse tipo de ação é coisa de pobre. E quando eu falo pobre, não é do ponto de vista financeiro, é do ponto de vista mental. Normalmente esse tipo de pessoa não prospera. Mas quando a gente olha para pessoas do alto nível, do alto escalão, dificilmente a gente vai ver essas pessoas explodindo, a não ser que aconteça algo que realmente seja muito grave. Então, inteligência emocional e um acréscimo, silêncio. O silêncio impõe um respeito absurdo. Se você chega num lugar que está tendo muita fala, você fica quieto em silêncio, pode ver que a energia daquelas pessoas elas vão diminuir também. Óbvio, se você tiver as outras características anteriores que eu comentei. Ou você falar menos do que o necessário, que você cria aquele ar de mistério, enfim, silêncio é uma arma extremamente importante. Inclusive, Salomão fala isso na Bíblia, que até um tolo calado pode parecer um sábio, só de não abrir a boca. E quanto mais você abre a boca, mais oportunidade você está dando para falar besteiras ou se enturmar com pessoas e daí cair o teu respeito, cair a tua aura, digamos assim. E o quinto ponto que eu cito é resultados. Isso aqui talvez seja um dos mais importantes. E como assim resultados? Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Algumas vezes, só que dentro de cada uma das atividades dentro, né, do negócio, eu fiz pontualmente. Então, poxa, cara, eu sou estrategista e gestor de pessoas nos serviços que eu atuo. Sou o líder. Então eu não coloco a mão na massa, eu não faço o operacional. Mas, algumas vezes, eu já falei ali com o social media, olha, não tá legal, não tá legal, não tá legal. Cara, não tinha melhora. Eu cheguei uma vez no silêncio, em 30 minutos. Eu fiz a postagem e publiquei. Em 30 minutos, a performance já era absurda. Chegou na daily, no final do dia, para prestação de contas, que é por volta de 6 horas da tarde, já era a postagem que tinha tido o melhor resultado da história. Com copy, a mesma coisa. Outros exemplos. Com reunião de fechamento, um closer. Né? São algumas coisas que eu cheguei para fazer no silêncio, fiz uma única vez e tive resultado naquilo. Né? A parte de CRM inbound, idem. Né? A taxa de abertura foi lá para cima, enfim, os KPIs que a gente analisa para cada uma dessas áreas. Isso, você está impondo respeito. Porque a pior coisa que pode ter é você ser liderado de uma pessoa que você olha para ela e fala, cara, essa pessoa é inferior a mim. E você fica puto porque ela tá com aquele cargo de gestão e você é inferior a ela. O que mais que eu consigo te dizer com resultados? Cara, não é você chegar, abrir o teu dashboard da Ultimify, seja lá de um gateway de pagamento e falar, eu faturei 1 milhão, eu faturei tantos mil, tantas centenas de milhares de reais em tanto tempo. Cara, eu não vou ser hipócrita, eu já fiz isso no passado. Né? Eu era moleque, eu comecei, o primeiro centavo que eu fiz no marketing digital foi com 14 para 15 anos de idade. Então eu já fiz muito isso, e fiz isso inclusive para vender produtos. Hoje, no jogo de gente grande, a gente sabe que os empresários não fazem isso. E é até melhor a pessoa ficar com a incógnita na cabeça de quanto que você fatura, de quanto que você lucra. Cara, isso deixa as pessoas desconfortáveis por dentro. E é bom você gerar essa sensação nas pessoas ao seu redor. Né? Mas, o que é o resultado? Não é que você fazer aquele marketing barato e mequetrefe, mas é o estilo de vida que você tem. Então, são os restaurantes que você frequenta, são as viagens que você faz, é o lugar onde você mora, é o que você tem no seu pulso,
E você não precisa ficar gritando para os outros e mostrando isso, não. As pessoas, elas percebem de maneira orgânica, né? É o que você proporciona para a tua família, de segurança, poxa, de proteção. É isso. Resultado. Resultado é uma das coisas mais importantes para você conquistar respeito. Vou dar um exemplo aqui. Tem um negócio que a gente está fazendo com uma família de fazendeiros do Mato Grosso. E a família é bilionária. Esse cara começou a me acompanhar no Instagram. E algumas vezes eu saí com ele, né, para ir almoçar e etc. Reuniões. No começo, esse cara não me dava moral nenhuma. Ele só foi dar o braço a torcer um pouco por conta de um outro amigo meu que tem quase 40 anos de idade, que é referência na área que ele tá no Brasil, e daí ele me vendeu muito bem. Foi começar a dar o braço a torcer aí. Só que ainda ele era muito cético. A gente assinou o contrato, a gente foi fazer negócio. Cara, foram questão ali de 1, 2 semanas para ele começar a ver os primeiros resultados. Hoje, essa pessoa me respeita de uma maneira absurda. Então, independentemente do lugar onde eu moro, do carro que eu dirijo, das roupas que eu utilizo, das viagens que eu faço, dos hotéis que eu frequento ao redor do mundo, essa pessoa, ela me respeita, tá? Lembrando, família bilionária, cara, eu perto deles não sou absolutamente ninguém. Tô com 20 anos, ele tá com mais de 40, já é pai. Cara, ele me respeita por conta de resultados. CEOs de empresas listadas em bolsa também me respeitam por conta de resultados, de negócios que a gente já fez no passado, que tiveram um resultado acima do esperado para eles. Hoje eles olham e falam, pô, o Félix não é só um garoto, né? Não é só um menino. Não, ele é um cara realmente comprometido que entrega o que promete e muitas vezes mais do que ele mesmo promete. Então aqui são 5 coisas para você conseguir e conquistar o respeito de qualquer pessoa ao seu redor. Seja pessoa que esteja na base, vamos chamar de proletariado, ou seja, pessoas que estão jogando na high society, no alto nível. Bom, assim eu me despeço. Me fale aqui nos comentários se fez sentido para você. E hoje, o dia magnífico em São Paulo. Bora para mais um dia de batalha para conquistar o mundo e vencer, fazer dinheiro.